Olá, pessoal! Estamos de volta, dessa vez com a semana 4 do PET volume 4 aqui para o terceiro ano. Vamos fazer a conclusão da redação, tá? Lembrando que o PET aí tem trabalhado com a estruturação da redação do Enem. Já vimos lá na semana 1 a introdução, na semana 2 o desenvolvimento, na semana 3 as estratégias argumentativas e hoje vamos trabalhar com a conclusão, beleza? Antes de mais nada, já sabem, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar todas as aulas que forem postadas. Também nos sigam nas nossas redes sociais, lá vocês podem conferir todas as novidades que nós preparamos para vocês. Eu sou a Mari, eu sou professora de língua portuguesa aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Conclusão da redação, gente. Olha só, o PET está tão interativo com a gente nessa semana, olha só. Fala comigo, estudante, tudo certo aí? Ó, a semana 4 chegou e nela iremos falar sobre a conclusão da redação padrão Enem, tá? Você já sabe, mas vou repetir. Estamos tratando aqui, não sou eu que estou repetindo, viu, gente? É o PET. Estamos tratando aqui de sugestão de estrutura. É claro que você pode escolher fazer sua redação de outro modo, afinal, o que estou ensinando no PET não é uma receita de bolo. Afinal, vocês devem fazer a própria estrutura, porque senão a gente tem um plágio aqui, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. A estrutura é a mesma, mas as ideias que vocês vão colocar, os argumentos, o ponto de vista, né? Vocês vão desenvolver o de vocês, com o repertório de vocês. Entretanto, essa estrutura que estou passando é muito comum e a mais usada pela maioria das pessoas que tiraram nota 1000 na redação. Ótimo! Já vimos a introdução do texto, o desenvolvimento, além de termos também estudado as estratégias argumentativas que você pode colocar na redação. Agora iremos falar da conclusão. A conclusão é o momento que você deve fechar a discussão desenvolvida no texto, ou seja, chave de ouro. Nesse ponto, novas informações que poderiam ter sido explanadas não devem aparecer, nem novos argumentos, nada disso. Afinal, ele é o fim da redação. É muito comum que a proposta de intervenção apareça na conclusão. Assim, seguindo essa linha de pensamento, a estrutura da conclusão pode ser dessa forma. É muito comum não. No Enem, vocês têm que colocar a proposta de intervenção, tá? É obrigatório. Como solucionar o problema. Então, por exemplo, olha, o que vocês vão fazer para elaborar a conclusão? Primeiro, inserir ali naquele parágrafo um conectivo conclusivo, ou seja, algo que dê início à sua conclusão. Então, logo de cara nesse parágrafo, você já vai abrir com um logo, portanto, mediante aos argumentos citados, conforme o discutido, consoante ao mencionado, em conformidade ao exposto, pelo argumentado, considerando os argumentos mostrados. Várias ideias vocês têm aí para já começar o parágrafo e mostrar para o examinador que, ó, estou fechando meu texto. E tem ligação com o que está lá em cima. 2. Retomem a tese. Os argumentos que você defendeu precisam ser sustentados até o final do texto. Então, exemplo de retomada. Olha, o assunto da tese. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Retomada do assunto na conclusão. É evidente, portanto, que há entraves para que os deficientes auditivos tenham pleno acesso à educação. Ideias que vocês colocaram, por exemplo, lá na introdução, que vocês iriam discutir no desenvolver do texto, vocês vão retomar aqui na proposta, na conclusão. Logo em seguida a isso, vocês vão colocar, né, vão elaborar a proposta de intervenção de vocês. Para isso, nós precisamos pensar os agentes. Quem que vai agir para colocar essa solução em prática? O agente é o responsável pela ação, aquele que resolverá o problema. Governo, mídia, escola, ONGs. A ação, o que vai ser feito? Nessa parte, a gente tem que detalhar o que vai ser feito, tá? Não dá para criar uma solução assim, clim, tá? Mágica. Não dá, a gente tem que detalhar. Qual será a ação que poderá resolver o impasse abordado nos argumentos? Meio e o modo. Ah, era para ter colocado em negrito embaixo. Aqui diremos como tal ação será realizada, por meio de quê, de qual maneira a ação pode ser feita. Então, exemplo aí, o Estado deve estimular a venda de alimentos orgânicos por meio de subsídio aos produtores e de organização de feiras semanais em diversos pontos da cidade. Então, como, né?
O Estado deve estimular a venda de alimentos orgânicos. Legal. Se eu parasse até aqui, e daí? Né? Como que isso vai ser feito? E aí você completa, tá? Não dá para ser algo mágico. O detalhamento, você deve escolher e detalhar o agente, a ação, o modo ou o objetivo da proposta de intervenção. Ou seja, você vai explicar alguns desses itens. Dessa maneira, é preciso que o Estado brasileiro promova melhorias no sistema público de ensino do país, por meio de sua adaptação às necessidades dos surdos, como oferta do ensino de Libras, com profissionais especializados para que esse grupo tenha seus direitos respeitados. Então, olha, vou detalhar, por meio da adaptação às necessidades dos surdos. Ok, agora eu vou detalhar como que isso pode ser feito, essa adaptação. Pode ofertar o ensino de Libras, né? Pode preparar melhor os profissionais que lidam, né, com os surdos, enfim. E o objetivo para quê? Nesse momento da proposta, você explicará o motivo dessa ação escolhida. Qual será o resultado almejado com essas ações? É o fechamento, tá? Observe. Dessa maneira, é preciso que o Estado brasileiro promova melhorias no sistema público de ensino do país, por meio de sua adaptação às necessidades dos surdos. Vou detalhar como oferta do ensino de Libras com profissionais especializados e para que esse grupo tenha seus direitos respeitados. Na verdade, é a mesma coisa que está ali, né, gente? Vou colocar a frase conclusiva. Agora sim eu vou fechar. Após a proposta de intervenção, é interessante colocar uma frase que arremate e finalize o seu texto. Então, agora eu tenho um exemplo completo aqui para a gente ver. Olha, portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhoria da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidados, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos autorizados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que opera feitos públicos, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento dos vulneráveis. Aí agora sim, nosso arremate, a nossa frase conclusiva. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Cotação de Fleck aí é o que foi usado lá na introdução. Então, retoma aqui para a gente fechar o texto, ok? Muito bem. Observe, então, que o parágrafo conclusivo da candidata Júlia Vieira segue a estrutura que vimos. É iniciado com um conectivo conclusivo, está lá em negrito, a retomada da tese, que está sublinhada, o trecho em caixa alta são as propostas de intervenção e, por fim, o trecho destacado é a frase conclusiva. Vamos colocar o que aprendemos em prática agora. Muito bem. Aqui vai retomar as atividades que nós fizemos na semana 1 e 2, tá? Só que agora pensando na conclusão. Elabore uma conclusão com proposta de intervenção completa e que respeite os direitos humanos a partir do tema seguinte: a importância do ensino de ecologia na escola. Sugestão de resposta. Um dos grandes entraves para o ensino de ecologia no Brasil é a propagação de notícias falsas, que, na sua essência, atacam o pensamento científico. Sendo assim, as instituições de ensino precisam de suporte jurídico fora de seus muros para combater essa prática criminosa. O STF, Supremo Tribunal Federal, por meio de seus juízes, deve investigar e punir grupos profissionais que utilizam robôs para disseminar fake news nas redes sociais e desacreditar a população sobre a necessidade urgente de criação de políticas públicas de preservação ambiental. Caso contrário, as famílias negacionistas vão impedir que o ensino de ecologia seja ministrado de forma racional e científica nos ambientes de ensino. Galera, tudo vai depender da escolha que vocês fizeram, por exemplo, para a introdução e para o desenvolvimento para essa temática, tá? Aqui uma sugestão de resposta completa. Não que ela vá atender exatamente a sua redação lá, porque dependendo lá na sua introdução, você foi para um caminho. Então, lembra que na proposta de intervenção, na conclusão, a gente tem que retomar? Então, tudo vai depender de como você estruturou seu texto no início e no meio, tá bom? Sugestão de resposta, então.
Na atividade 2, nós temos que elaborar uma proposta de intervenção para o tema Desafios da aplicação dos direitos do consumidor na sociedade. Minha sugestão: a coleta de dados pessoais através de máquinas de inteligência artificial representa uma grande ameaça para o consumidor, pois essas informações sempre são usadas pelo marketing para persuadir o comportamento de compra, muitas vezes pela impulsividade. Para que os direitos do consumidor sejam respeitados, é fundamental que a legislação seja alterada. Logo, a ação do Poder Legislativo pode solucionar essa situação, já que ele tem a capacidade de criar leis para impedir o uso abusivo desses dados. Assim, além disso, cabe a criação de punições severas para aqueles que usam a alta tecnologia para manipular a intenção de compra dos consumidores. Muito bem. Aqui mais ou menos a ideia é se você tiver falado, por exemplo, a gente entra na internet e pesquisa uma vez uma coisa, aí daí a pouco começa a colocar um monte de coisas, né? A mesma coisa. Lembra que eu acho que eu dei esse exemplo? Eu estou pesquisando, eu quero comprar um sofá. Pesquisei uma vez. Aí eu entro no meu Instagram, eu entro no meu Facebook, sai um monte de propaganda de sofá. É o tempo todo falando de sofá. Em páginas que eu nem imaginava que poderia falar de sofá, tá falando de sofá. Por quê? Como se eles tivessem coletado os dados para persuadir a gente a comprar. Então, aqui uma proposta de intervenção nesse sentido, tá? Do que vocês defenderam. E na atividade 3, uma proposta de intervenção para a temática, né? Como combater o racismo na sociedade brasileira do século XXI. Nossa sugestão, então, de resposta aí. A segregação racial é uma característica estrutural na sociedade brasileira. Ou seja, trata-se de um problema cultural com solução de longo prazo. Dessa forma, as instituições de ensino têm um papel fundamental na mudança de comportamento da população. Através do Ministério da Educação, o ensino de história da África e da escravidão, por exemplo, devem ser programas permanentes nos livros didáticos, objetivando preservar a memória e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu ainda colocaria aqui por exemplo, tá? O ensino de história da África e da escravidão, vírgula, por exemplo, acho que vai ficar melhor, agora que eu li, devem ser programas permanentes nos livros didáticos, com esse objetivo, então, de preservar a memória e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, né, e mais igualitária. Pensando aí que a gente tenha falado, né, sobre como essa questão do preconceito racial está arraigada, né, está presente desde a história realmente até os dias atuais, tá? Seria essa a ideia. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram da aula, deem um like de vocês. Se tiverem qualquer dúvida na hora de produzir as respostas de vocês, podem me chamar que eu venho aqui e esclareço as dúvidas de vocês, tranquilo? Então é isso, pessoal, e até a próxima semana.